Fala galera, estamos voltando agora para a segunda parte da aula de Excel 2010, né? Na qual na primeira parte nós vimos a parte de atalho, né? A parte da estrutura, e agora a gente vai pegar para outra parte que cai muito em concurso, que são a parte de função, né? E a parte de fórmulas, beleza? Então vamos verificar o que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeira coisa que você tem que ter noção, né? O funcionamento. A função, ele já é pré-definida pelo Excel, então ele já faz todo o cálculo dentro daquela função. Quando você fala de fórmula, você vai fazer manualmente. Mas os dois podem chegar ao mesmo resultado? Pode, só que um é de forma automática, né? E aqui é de forma manual, beleza? Né? De forma manualmente, beleza? E o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, sempre eu tenho que começar pelo caractere igual, pelo símbolo igual, senão ele não me permite, beleza? Depois, vamos começar pela função. Eu coloco o nome, vamos imaginar que seria a média, por exemplo, né? E aí uma coisa muito interessante, tá? O Excel, ele reconhece duas coisas, né? Que é o case sensitivity, que se você digitar minúsculo, ele vai aceitar. Se você digitar maiúsculo, ele vai aceitar. Outra coisa também interessante. A palavra média, nós sabemos que tem acento. Se você digitar sem acento ou com acento, ele vai aceitar também, né? E aí eu coloquei o nome? Sim. Depois eu tenho que colocar os parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o intervalo. Isso também é muito importante para concurso público, porque eles gostam de fazer essa pegadinha para ver se você entende a parte de dois pontos e a parte de ponto e vírgula. Escrevam aí, gente. Dois pontos é até. Ele vai preencher todo o intervalo. Ponto e vírgula é e. E é o que? Individualmente. Então, essa pegadinha aqui é muito importante. Tá bom? Então ele coloca parênteses e eu tenho que colocar o intervalo. Vamos supor que eu quero somar, fazer a média de A1, né, até B3. Então, até B3. Ah, eu quero fazer a média, por exemplo, de A1 e B3. Como que ficaria? Igual média, eu nem vou colocar acento sobre isso que vai funcionar. Abro parênteses e coloco A1, ponto e vírgula, B3. Então você percebe que quase está igual, né, as duas funções. Só que tem uma diferença crucial, que é o intervalo. E esse intervalo dá um resultado completamente diferente. Beleza? Então, isso que seria uma função, uma estrutura de uma função. Fórmula, como que funciona? Também preciso do igual. E aí eu tenho que falar as células que eu quero. Imagine que é o seguinte, eu quero fazer a média, né, de A1 e B3. Né? Eu quero fazer a mesma coisa que isso aqui foi feito, certo? Então como que ficaria? Eu tenho que falar igual, né, A1, né, mais B3, né? E aí você tem que lembrar que média, né, o que é o cálculo de uma média? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles mesmos. Então eu tenho que somar ele e dividir pela quantidade. Só que se eu colocar dessa forma, está errado ainda, né? Na verdade eu coloquei para dar erro mesmo. Por que eu coloquei para dar erro? Porque nós temos que lembrar a hierarquia de sinais, que é muito importante. A hierarquia de sinais diz o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Que quem tem preferência, né, é a multiplicação, depois a divisão, a soma e a subtração. Por que eu estou falando isso? Porque a média, em tese, está correta a fórmula. Só que tem uma coisa, aqui eu não vou somar A1 mais B3, eu vou fazer a divisão de B3 por 2 e não quero chegar a esse resultado. Então, para eu ter prioridade em uma função ou em uma fórmula, acrescenta-se esse símbolo, ou parênteses. Então, se eu quero fazer A1 mais B3, eu coloco parênteses. Então, quando eu vejo uma função, uma fórmula que tem um parênteses, eu sei que aqui tem prioridade. Então, eu faço a soma primeiro de A1 mais B3 para depois fazer o resultado disso com a divisão disso.
correto? Então temos que ficar ciente. E aí, por exemplo, na média eu falei que ia somar e dividir? Não falei. Ele está preenchido automaticamente dentro da função. Só que o mesmo resultado que vai dar aqui, eu consigo alcançar aqui. Então, tanto a função quanto a fórmula eu consigo. E aí uma coisa importante, né? Os símbolos que são chamados de conectores aritméticos da função. Subtração, multiplicação, mais, menos, porcentagem. E esse aqui que é o x da questão, né? Esse acento circunflexo é chamado de exponenciação. Ah, professor, o que é exponenciação? Imagine só que você está fazendo um cálculo matemático e que você precisa saber o resultado de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Sabemos que 2 elevado ao cubo é 8, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar 2 exponenciação 3, que eu sei que vai dar 8, ok? Então esse acento circunflexo tem a ideia de exponenciação, de potência. Então, se você vê isso aqui, é como se fosse elevado, tá bom? Então, fiquem atentos com esse pequeno detalhe. Então, essa aqui é a estrutura, né? O que mais cai? Função, né? Cai mais função porque o que nós precisamos na vida, no cotidiano, né? Nós precisamos de rapidez. E quando você faz fórmula, vai alcançar o resultado. Só que você vai ter que pensar, né? Vai ter que ter mais tempo para fazer uma determinada função. E dependendo do grau de complexidade, isso vai demandar muito tempo. E hoje tempo é dinheiro. Então por isso que nós temos funções. O Excel tem mais de 200 funções cadastradas. Então assim, é recomendado você utilizar função. Beleza? Então vamos ver o que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje. Bom, gente, o Excel, como eu falei, tem mais de 200 funções. E eu vou passar para vocês as funções que mais caem, tá? E aí eu dividi em 2 grupos, funções básicas e funções avançadas, né? Essas são as funções que você precisa ter ciência. Você não pode errar essa questão, né? Errando uma questão dessa, você perde 100 posições, 200 posições, dependendo do teu concurso em questão. Então essas têm que estar na ponta da língua. Então vamos começar a falar sobre soma, né? Soma e média. Para isso eu coloquei aqui, né, uma planilhinha em questão. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eu estou fazendo uma função, eu vou colocar o igual. Vamos começar pela soma. Imagine só, eu quero somar, tá? A linha, né, 1, né, por completa. Eu quero somar a linha 1 por completa. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, igual soma, que eu quero somar, lembrando que é igual, nome da função, parênteses. Se eu quero da posição A1 até a posição C1, porque eu estou na horizontal, então você vai pegar, aqui eu estou com a posição A1, né? E eu vou até, se eu vou até, 2 pontos. E aqui, posição C1. E tá aqui a fórmula. Igual soma de A1, 2 pontos, C1. Já caiu no concurso da CESP e ele cobrou o seguinte. Uma vez eu inseri essa função. O que vai acontecer? Né? Se você não apertar o Enter, você não confirma que você quer aquela função. Então ele colocou mais ou menos o seguinte. Uma vez que eu digitei essa função em uma célula, o que eu preciso fazer para que apresente o resultado da soma dos 3 valores? Apertar o Enter. Aí estava Tab, Shift, Del e etc. Então, se você não apertar o Enter, ele não vai. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando de A1 até C1. E isso seria na horizontal. Uma função, uma fórmula pode pegar tanto na parte horizontal, que seria a linha, quanto na parte vertical. Agora eu vou pegar somente a coluna. Né? Então eu quero igual soma também, igual soma, né? E eu quero todos os valores que estão compreendidos na coluna A. Então eu sei que na coluna A tem a linha 1 e eu tenho a linha 2. Então eu vou ficar A1 até A2. Tá aqui. Peguei linha, peguei coluna. Só que os concursos estão cada vez mais exigentes
E agora eles não estão cobrando só linha ou só coluna, eles cobram os dois. Eles cobram um preenchimento, né, que seja misto, tanto de linha quanto coluna. E aí você tem que ficar preparado. Ele pode falar o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Ele pode cobrar assim, ó. Supondo que tenha essa função igual soma, né, de A1 até B2. Aí ele te dá essa tabelinha e pergunta que valor que tem, qual que é o resultado dessa função. E aí você precisa de saber o macete. Professor, vai somar só um A1 e o B2, né? Não, né? Tem muita gente que fala o seguinte, A1 até B2, então o resultado é 60. E não é esse resultado, né? Por quê? Você vai descobrir como uma célula caminha, né? E como que ele caminha? Você vai fazer o seguinte, o A sempre vai ser referente a coluna, tá? Os números sempre vai ser referente a linha. E aí qual que é o macete que eu utilizo? Conta no dedo quantas posições você caminhou. E aí como que vai funcionar? Bom, eu estava em A e depois eu fui para a coluna B. Então, A, B. Então eu andei 2 posições. Eu estava na linha 1 e caminhei até a linha 2. Então eu estava na 1 e fui na 2. Eu caminhei 2 posições. E o que eu faço? Você multiplica, né? Então, o resultado disso vai ser 4 células que eu tenho que encontrar. Então, eu tenho que fazer o preenchimento disso aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, qual que é o resultado que vai dar? Recomendo, né, que quando você pega uma tabela, sempre comece pelos números maiores, que é mais fácil, para você não se embananar na hora, né? Então, 60 mais 50, 110, 110 mais 20, 130. Então, o resultado disso aqui é 140. Lembra que no começo muita gente iria marcar 60, porque pega o primeiro e o último. Olha a diferença que dá. Então, temos que ficar atentos, tá ok? Então, a soma ela pode se dar tanto na linha quanto na coluna ou de forma mista. E tem outra coisa também. Vou diminuir isso aqui, vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Eu coloquei igual soma, mas eu quero somar esse intervalo mais, né, a célula C40, a célula C2, que é o equivalente ao valor de 40. Então, C2. Se eu colocar dessa forma, está correto? Está, porque eu pego um intervalo, que é esse intervalo, mais algo individual. E eu posso fazer também dessa forma, ó, igual soma de A1 até B2, ponto e vírgula 40. Então eu somo isso aqui, ó. Deu 140. 140 mais 40, 180, né? Tá aqui o resultado. Esse valor deu 140 mais a célula C2, C2 vale 40, então deu também 180. Então vejam, olha o tanto de situações que pode ocorrer somente com a função soma. Na verdade, não só com a função soma, você pode aplicar isso em todo e qualquer tipo de função, tá? Então essas partes de intervalo é muito interessante que você tenha total atenção, principalmente na questão dos dois pontos e do ponto e vírgula, tá ok? Então é isso que cai sobre soma. Então matamos a soma e agora a gente vai para a média, tá? Professor, o que é média? Média nada mais é, gente, do que você pegar, somar uma quantidade de células selecionadas e dividir pelo número delas. Então imagine só, tá? Eu tenho aqui a seguinte ilustração. Eu preciso, né, somar da célula A1 até a célula C1 e eu quero calcular essa média, né? Então, como que eu faço? Simples. Se eu quero a média, só tem uma função que pode ser chamada. E aí já vimos que nós podemos digitar igual média minúsculo, igual média maiúsculo, sem um acento ou com um acento. Agora eu preciso colocar os parênteses. E eu preciso colocar o intervalo. Então eu quero algo que seja sequencial, eu quero algo que seja individual. Se eu quero algo que seja sequencial, lembre-se sempre que é 2 pontos.
né? E eu quero da onde até aonde? Eu quero que comece na célula A1, né? Então, vai começar aqui no valor 10, A1, e que vá até a célula C1. Tá aqui. Então, o que vai acontecer quando eu colocar essa fórmula? Simples. Sempre pega os valores maiores, né? 30 mais 20 mais 10 dá 60, né? Qual que foi a quantidade somada? 1, 2, 3. Então, divide por 3. E aí, qual que vai ser o resultado? 20. Essa é a média, tá? Então, assim, isso aqui, né, nós temos que ficar atentos, tá? Então, a média, ela soma os valores, né, e divide pela quantidade de valores inseridos. E lembrando, da mesma forma que eu posso fazer, né, de sequência, eu posso fazer individual, de modo que se eu coloco dessa forma, já muda totalmente. Quer ver? Eu quero fazer a média de A1 e C1. Então vai ficar igual, A1 vale 10, C1 vale 30. Né? Então aqui o resultado deu 40, que divide por 2. Por incrível que pareça, vai dar o mesmo resultado. Mas por que deu o mesmo resultado? Porque os valores, né, somados deu 40. E aí os números divididos, né, que foram 2, deu por 2, que deu 20. Vamos pegar um valor diferente, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, em vez de selecionar o A1 e C1, eu vou colocar igual média A1, colocar A1, ponto e vírgula, B1, né? Para vocês verem que dá diferença o ponto e vírgula, né? Então aqui deu 20, agora eu vou pegar esses dois valores somente, né? Bom, então média vai somar esses dois valores, 10 mais 20 é 30, né? A quantidade de valores inseridas foi 2, então o resultado vai dar 15. Opa, olha a diferença de valores que deu, gente. Então assim, temos que ficar atento. Colocou ponto e vírgula, é e individualmente. Colocou 2 pontos, é uma sequência. E assim, matamos mais uma funçãozinha aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. Multi e produto. Professor, para que servem essas funções? Multiplicar, gente. Multiplicar. Então, falou em multi, falou em produto, as duas têm a mesma função, tá? Então, já caiu em concurso para ele cobrar o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Igual o nome da função, que é multi, né? Abro parênteses, eu vou colocar de A1, né, até C1, certo? E ele falou o seguinte, igual produto de A1 até C1. E ele pergunta, o resultado dessas operações são iguais? Sim, porque o objetivo das duas é multiplicação. E como que eu sei? Bom, ele vai multiplicar 10 vezes 20 vai dar 200, né? 200 vezes 30 vai dar 6.000, certo? Tanto no produto quanto na multiplicação, o resultado vai ser idêntico, porque eles vão multiplicar. E aí, a mesma forma também, eu posso fazer o intervalo 2 pontos, eu posso fazer o intervalo sequencial. Se eu faço dessa forma, já não é mais o resultado de 6.000, porque eu vou multiplicar, A1 está aqui, né? C1 está aqui. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 30, né? Que vai dar o resultado de 300, tá? Então, temos que ficar atento. Isso que se cobra para multiproduto. Como que ele faz? Ele pode perguntar, colocar dois valores e perguntar para você o seguinte, qual que é o resultado? O resultado vai dar igual, diferente, né? Então, falou em multi, falou em produto, você sempre vai multiplicar, ok? Então, matamos aí, né? Mais uma função básica. Essa função você não pode errar, viu, gente?
Mínimo e máximo. Imagine só, né? Você foi aprovado em primeiro lugar, né? No concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por exemplo, né? E como que você ficou em primeiro lugar? Teve, vamos supor, 15 mil inscritos. Você não vai olhar aquela lista gigante, né? Você quer olhar a primeira posição, certo? E aí o que que acontece? Se você coloca dessa forma, igual mínimo, mínimo sabemos que tem acento no i, como ele não é case científico, ele vai reconhecer, e você vai colocar o seu intervalo. Imagine que você quer da célula A1, né, vá até a célula C2, né? Então ele vai percorrer e vai verificar qual que é o mínimo, né? Bom, sabemos que o mínimo vai ser quanto? 10. Tá aqui. Ah, eu quero saber qual que foi a maior pontuação, né, desse concurso que você passou em primeiro lugar, né? Em vez de você colocar mínimo, você coloca igual, máximo, sabemos também que pode colocar com acento ou sem acento, da onde que você quer até onde você quer. Então eu quero da A1 até a C2. E aí quando eu executar isso, vai aparecer o valor de 60. Ok? Então isso seria o mínimo e esse seria o máximo. Tem uma pegadinha que sempre eles colocam no concurso, que é a função que eu vou passar agora para vocês. Vou até deixar escrito aqui para facilitar. Ele pode perguntar o seguinte: maior e menor é igual a máximo e mínimo? Não, tá? Porque é o seguinte, o máximo e mínimo você vai pegar sempre as extremidades, seja para baixo ou seja para cima. Mas vamos supor, você passou em terceiro lugar no concurso, né? Então, se eu colocar, por exemplo, igual ao máximo, eu não vou te encontrar, porque ele sempre vai focar no primeiro, né? E eu quero ver o seu nome, eu quero ver a sua pontuação, por exemplo, numa lista que esteja em Excel, né? E aí eu não posso utilizar o mínimo e o máximo. Por quê? Porque ele não tem flexibilidade. Então, o que eu quero que vocês gravem nessa função maior-menor? Porque ele é flexível, né? Ele é flexível. Como assim flexível? Você pode ordenar a que posição que você quer. Ele não é algo fixo. Como assim? Imagine só, aqui eu tenho a minha planilha, né? Na qual eu vou colocar, né? Igual, eu quero o maior, né? E aí eu vou colocar o parênteses que eu quero. Só que eu não quero, por exemplo, procurar somente o maior, né? Eu quero procurar o terceiro maior. Então como ficaria? Simples. Você vai selecionar o intervalo que você quer. Então eu quero da célula A1 até a célula C2. Não coloquei o intervalo que eu quero. A1 até a C2. E aí o ponto e vírgula vai servir para quê no maior? Né? Ele vai mostrar para você agora a posição que você quer, o índice que você quer. Eu quero a terceira posição, certo? Então vou colocar terceira posição. Uma vez que eu dei Enter, né? Tecla Enter nessa fórmula, vai aparecer o resultado para mim. Vamos analisar? Bom, sempre foco dos maiores para o menor, né? Então 60, 50, 40, tá aqui o terceiro. Vai aparecer esse resultado para mim. Por quê? Porque eu falei o maior? Sim, mas eu quero a terceira posição, né? Ah, professor, e se você colocar, por exemplo, o número 1, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você está fazendo uma função que é flexível, mas você está fazendo a mesma função para algo que é fixo. Porque o primeiro, maior, sempre vai ser o máximo. Então não haveria necessidade de você colocar essa função, né? Então, se eu coloco o maior, coloco um intervalo, coloco a primeira posição, o que acontece? Ele vai pegar o primeiro. O primeiro a gente sabe que é 60. Então, essa função e essa função, né, de A1 até C2, eles são idênticos, elas são idênticas. Tá? Então, poderia até ser uma questão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha,
top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do Basa. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário Basa 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.